Oi, 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 oi. Gente, Então, a Avenida Brasil está de volta, aí não vale a pena ver de novo. É a grande sensação na primeira semana da estreia, né? Com as audiências lá em cima. mas depois cai, né? Não, é que às vezes não, né? Às vezes você a acha- audiência se mantém. Essa tática já faz algum tempo que eles estão fazendo isso, de mostrar a primeira semana junto com a última da outra. Isso. Funcionou em termos de Ibope? Funciona bem? Então, assim, eu acho que funciona melhor quando, por exemplo, é uma novela muito boa, de muita repercussão, com uma novela que você ainda não sabe se vai ter uma boa repercussão ou não. Tá. Porque aí uma coisa puxa a outra. Certo. Agora, por exemplo, no caso de Por Amor e Avenida Brasil, eu acho uma bobagem. Porque as duas novelas são grandes, São hits, né? são têm grandes potenciais de audiência. Então, para que dividir se a edição sempre acaba estragando, sempre os capítulos são curtos demais, é bem esquisito. esquisito. Ainda tem a gravidade de que na última semana de Por Amor eles editaram, cortaram muita coisa quando não precisava. Quando a novela vai bem, não precisa editar, né? Então eu acho que para esse caso de Avenida Brasil, Não junto foi, com Por Amor, não foi uma boa ideia. Foi uma ideia infeliz. Mas enfim, a novela reestreou, não vale a pena ver de novo. E assim, foi a maior audiência em 20 anos de estreias em Vale a Pena Ver de jura? Novo. Desde 1999. Mas quer dizer que foi uma audiência considerada recorde para a estreia do Vale a Pena Ver de A Novo? estreia do Vale a Pena Ver de Novo foi. E assim, Engraçado. e levanta, vocês sabem, né, que o Vale a Pena Ver de Novo ele levanta toda a grade noturna da Globo, né, quando vai bem. Quando vai bem, aí o trabalho é redobrado. Mas quando vai bem, já é tipo meio caminho andado. Porque se o Por Amor ia bem Toda Forma de Amor, a Malhação, ia bem a novela das 6, ia bem a novela das 7. Mesmo porque as novelas elas estão num momento em que a aceitação está ótima. Então, as novelas estão com uma boa audiência. É claro que nós temos aí a questão sazonal, porque é inverno, porque fez frio nas últimas semanas de Por Amor fez muito frio em São Paulo. E o dia de estreia de Avenida Brasil foi um dia gelado em São Paulo. Então, quando faz frio, as pessoas ficam em casa. Elas ligam a TV. É natural isso. Então quer dizer que a coisa de botar o Vale a Pena Ver de Novo no final da tarde foi uma estratégia para alavancar a audiência noturna. Exato, e funciona. Porque antes ele era depois do almoço, né, praticamente, vamos dizer assim, né? Aí ficava aquela coisa no meio das E funciona, só que assim, tem que ter cacife. O que isso quer dizer? Tem que ter novela boa para levantar essa audiência, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, a reprise de Belíssima, a novela X. A novela Só na Cabeça do Silvio de Abreu foi um grande sucesso. Ela fez sucesso quando passou, mas não é uma novela para se ver de novo. Não, mas a Avenida enfim. Brasil está no ar, e aí? E aí, você assistiu a novela na época? Eu assisti na época, embora de uma forma um pouco acidentada, né? Eu lembro que na época eu não via tanto, eu vi mais da metade pro final. Mas você não via porque não queria ou porque não podia? As duas coisas, porque assim, na época eu não estava muito ligado, quando a novela estreou, a Avenida Brasil, eu não sei lá, por algum motivo eu não me interessei tanto por aquilo, não sei o quê, e aí eu também estava numa fase que eu não estava tendo tempo de ver, vale lembrar que é um momento que não existia Globoplay, Vivaplay, essas coisas Play, então era diferente. Não tinha streaming. Não tinha, então você tinha que ver a novela na hora, né, em que passava, então eu não via, mas depois, da metade pro final, como todo mundo começou a ver, na época era uma comoção, eu falei, bom, deixa eu ver melhor essa novela. Aí eu comecei a ver e vi. E aí eu acho que, pra mim, o mais interessante eram as referências cinematográficas, né? As citações que ele faz de filmes e outras obras, que eu acho que é interessante. Mas algumas coisas, mas é uma novela de impacto, né? Talvez a melhor novela da década, talvez, né? Dessa década que a gente que está se encerrando, né? Mas e você via? Eu via, claro. Acompanhei bastante a novela toda. E é como você falou, era uma comoção, principalmente nas redes sociais, porque rendeu muitos memes, muitas piadinhas, Pra quem segue Twitter, as cascatas de oi, 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 era muito legal. E esses memes com as imagens com as também. imagens congeladas. GIFs também, Mistério Vadia, não sei o que. Muita coisa virou gíria, né? Virou meme, né? A novela virou moda mesmo. Exatamente, a novela entrou na moda. E até quem não via acabou vendo, ou quem não via e não gosta de novela, acabava passivamente assistindo a novela, porque você entrava nas redes sociais e você falava disso.
invariavelmente no teu trabalho as pessoas falavam disso, no colégio não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Então, às vezes, as pessoas que não tinham o hábito de ver novela viam para poder ficar dentro do assunto. Entendeu? Foi uma novela que conseguiu resgatar essa comoção que acontecia, por exemplo, que a gente viu muito na infância, em Rock Santeiro. Em Rock Santeiro, Vale Tudo. Novelas até a próxima vítima a gente havia visto isso. Varria o Brasil, né, as novelas. Então fazia esse sucesso você em toda parte, né? Em toda parte, exatamente. E olha que na época de Vale Tudo e Rock Santeiro não existiam redes sociais, Não existiam redes sociais, era tudo no boca a boca mesmo. Era no boca a boca, jornal e revista. Jornal e revista, claro, mas aí sempre foi. Agora, essa comoção do último capítulo que teve a Avenida Brasil foi uma coisa que eu só lembro de ter visto anteriormente em A Próxima Vítima. E Vale Tudo. Não, aí Vale Tudo, aí Rock Santeiro, aí o Astro, mas assim, a última que havia tido foi A Próxima Vítima. De 1995 até 2012, não aconteceu, aliás, de 1995 até 2012, e de 2012 pra cá, não aconteceu mais isso. Entendeu? Essa comoção, Aconteceu talvez um pouco em menos, claro, em muito menor escala, sei lá, o último capítulo de Celebridade, Senhora do Destino, vai, que teve a coisa mas como você falou, menor, menor escala, mas tinha um pouco. Eu lembro, por exemplo, mexia, por exemplo, Celebridade. Eu lembro que quando acabou o capítulo, tava na capa de um dos sites principais, assim, a manchete era "Foi a cachorra", e era a Laura, né, porque queriam saber quem tinha matado o Lineu. E no caso da Nazaré, todo mundo queria saber o que ia acontecer com a Nazaré. Não era o quem matou, era o que vai acontecer com a Nazaré. E aí ela, né, foi uma comoção, mas claro, como você lembrou, menor escala do que A Próxima Vítima e Avenida Brasil. Avenida Brasil. Eu lembro que o último capítulo de Avenida Brasil eu fui assistir no restaurante, no Zena, um restaurante que tem lá nos Jardins, do Carlos Bertolazzi, com o pessoal do Twitter. Então foi muito legal porque o Bertolazzi colocou um telão no restaurante e as pessoas assistiram o último capítulo lá, no meio daquele pessoal todo. Então ia ter umas, sei lá, 40, 50 todo pessoas. Todo mundo eufórico. Mas assim, o Brasil parou, né? Literalmente para assistir esse último capítulo. Como você viu? Eu fui assistir na casa dos meus pais. Eu lembro que eu fui assistir com eles, sei lá, eu na época eu morava sozinho, e aí eu falei, vou assistir um capítulo aí eles, vem aqui, não lembro se estava minha irmã, também minha prima, sei lá, umas pessoas da família, estavam meus pais, eu fui na casa deles assistir. E eu lembro também de na internet as matérias, assim, elenco de Avenida Brasil vai assistir o último capítulo na boate Porcão, acho que é Churrascaria Porcão, onde eles costumavam ver. É engraçado isso, porque você fala isso, porque se você for analisar, o elenco era muito bom, muito bom. Porque os atores, a maioria eram atores conhecidos. Sim, mas também tinham... Mas atores conhecidos, muitos atores jovens, mas atores já com alguma experiência em televisão, que já faziam TV há algum tempo. E além de toda essa comoção que a Avenida Brasil teve aqui no Brasil, né, a novela fez muito sucesso lá fora, ela bateu recorde de exportação. E a comoção foi igual lá fora também. Na Argentina, o último capítulo foi transmitido de um estádio de futebol, com presença de atores do elenco. Eu lembro que o Cauã Raymond estava lá, Vera Rose, eu acho, o Otávio Augusto. Então ficou quase aquelas bonecas russas, né? Porque o último capítulo termina com eles no estádio, assistindo um jogo. Não é isso? Acho que sim. Então ficou o jogo dentro do jogo, eles estavam ali, né? Verdade, meu Deus! Verdade. E, essa coisa do sucesso estrangeiro da novela, a novela também é notável. Era muito universal, né? É uma história universal, né? Agora, por outro lado, não criticando a novela, porque não é essa a minha ideia, mas assim, muita gente comentou na época, agora não sei se as pessoas estão lembrando disso, que a novela era inspirada, ou sei lá o que, na série Revenge. Você assistiu essa série? Então, eu conheço por alto a série, tem muitas similaridades, lógico. A novela estreou quando o Revenge estava no auge nos Estados Unidos, então é claro que a primeira referência que vem à nossa cabeça é Revenge. Mas na realidade, a própria Revenge bebeu de fontes que já são conhecidas, são na verdade... Que foi o que a gente já falou aqui, dessa coisa de pegar o Conde de Monte Cristo, são arquétipos, entendeu? São arquétipos universais, são histórias universais, não tem quem inventou, não tem uma primazia de quem inventou essa história. O próprio Alexandre Dumas, com o Conde de Monte Cristo, ele já deve ter ouvido essa história de alguma outra cultura que já tinha alguma coisa, alguma história a ver com e existe aquele consenso de que só existem seis plots.
plots, né, no mundo, 6 plots de histórias. Então qualquer filme, novela, peça vai ser uma variação de um desses 6 plots. Vai ser uma variação de alguma coisa. E um desses plots é o termo da vingança, da pessoa que volta para se vingar de alguma coisa. E ainda mais se tratando de folhetim, né, que a gente sabe que é a repetição, que é aquela frase velha, né, novelas são todas iguais, só muda a forma de você contar a história. Então nós já tivemos Tieta, é uma história de vingança. Fera Radical. Fera Radical é uma história de vingança. Marrom Glacê, uma novela simplíssima do Cassiano Gabus Mendes, era uma história de vingança. Fera Ferida. Fera Ferida era uma história de vingança. Os Inocentes, que é diretamente baseada na Visita da Velha Senhora, exatamente, é uma história de vingança. Cavalo de Aço, uma novela antiga também, era uma história de vingança. Começar de Novo é diretamente do Conde de Monte Cristo. Do Conde de Monte Cristo. Então, as novelas acabam se repetindo. Aquele apelo universal, aquele apelo infantil das crianças no lixão, aquilo é Charles Dickens, né? É Oliver Twist. Oliver Twist. Então, também o autor ele se inspirou em arquétipos clássicos, entendeu? Para contar uma história que representava muito o Brasil daquele momento de 2012, com a ascensão da nova classe C. Então, o jornal o Globo, o João Manuel Carneiro, ele deu uma reportagem para o Globo faz algumas semanas, onde ele foi perguntado, foi questionado se ele acha que a Avenida Brasil faria sucesso hoje. Ele disse que ele não sabe, que talvez até nem faria o sucesso que fez, porque a Avenida Brasil era um caso assim de novela certa, na hora certa, e a novela que conseguiu captar o espírito daquele momento, que é o que a gente chama de zeitgeist, né? É o timing, né? Que no caso o Vale Tudo conseguiu isso naquela época, com a temática sobre corrupção, sobre a questão do brasileiro querer ter a vantagem em tudo. Eu responderia do João Manuel Carneiro, arriscaria dizer que hoje não seria o mesmo impacto a Avenida Brasil. Faria sucesso, talvez faria sucesso. Mas... Porque a novela ela tem muitos elementos bons, ela não é só uma história boa. Ela é um elenco muito bom, com uma direção muito boa, de núcleo de Ricardo Waddington, com direção de Amora Maltner e José Luiz Villamarim. Então foi uma coisa assim muito bem feita, e ela também, e o João Manuel Carneiro, ele foi muito esperto, porque a novela ela tinha referências na série Revenge, ele usou outras referências de séries, aproveitou fórmulas usadas em séries em sua novela, incorporou características de séries em novelas, como os impactos dos ganchos, porque o que fazia a gente ficar preso na história daquela novela todo dia eram os excelentes ganchos que a novela teve na maioria dos capítulos. A grande maioria dos capítulos eram ganchos muito bons, e sempre com o elenco principal, sempre com o elenco que envolve a história principal. Aí teve um momento em que as pessoas começaram a cobrar, bem que a Cacau Protásio podia congelar, né? Aconteceu. Aí ela congelou, aí congelou na Janaína também, que era outra empregada. E aí as pessoas entravam na rede social na sequência falando assim, congelou na Zezé. Congelou, isso causava uma comoção, entendeu? Então era bem... As pessoas ficavam esperando o congelamento. Então, para você ver como isso acabou impactando até a forma de José Manuel Carneiro contar uma história típica de folhetim de uma forma mais seriada. É verdade. Foi uma novela, talvez uma das primeiras novelas da Globo, que buscou referência direta na estética das séries, da série. Hoje já está disseminado isso. Você pega outras novelas que vieram depois, como a própria Regra do Jogo dele, ou A Lei do Amor, parecem séries, mas a Avenida Brasil foi a primeira que tinha uma cara de série. Exatamente. Né? E além disso também eu diria que as referências ao cinema, por exemplo, cinema, né? A hora que a Carminha enterra a Nina, quer dizer, que viu aquilo. Aliás, aquilo é maravilhoso, né? Aquele capítulo que a Carminha enterra a Nina, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor capítulo, a melhor cena, a melhor sequência. É difícil, é uma novela que ela é tão boa que é até difícil a gente eleger quais as melhores sequências. Também, e outras sequências bem cinematográficas, quando a Carminha vai pro boteco encher a cara, também numa das fases que ela tá na pior. Ou quando ela entra no caminhão e fala, toca pro inferno. É esse, que ela tá bebendo e depois ela fala, toca pro inferno. Então, quer dizer, ele foi realmente ousando cada vez mais com a aceitação da novela. Ele e a direção, né? É uma sintonia muito grande ali entre autor e direção,
E elenco também, né? O elenco super entrosado. Agora, vale dizer que assim, alguns recursos que eles inauguraram praticamente nessa novela, como por exemplo, eu adorava as cenas da família do Tufão, que era todo mundo falando ao mesmo tempo. Isso. Quer dizer, isso a gente viu recentemente, que a gente já comentou, que em Baila Comigo eles já tinham feito isso na casa da Helena. Só que era diferente, porque era outro clima, era outra proposta. Era outra coisa. Então assim, parecia um pouco, mas de qualquer forma a Avenida Brasil teve o mérito de colocar aquela gente louca falando sem parar, e aquilo era uma novidade, porque você não via, e era muito real, muito verossímil. Era muito verossímil. Porque é assim que as pessoas fazem na vida real. Exatamente, porque outra coisa também, essa questão da verossimilhança, como a novela ela era assim, claramente focada na nova classe C, então o núcleo central era o núcleo do divino, do bairro. Pela primeira vez na Globo, Leblon ou a Zona Sul do Rio de Janeiro não era a principal ambientação, os personagens que ali viviam nem faziam parte do núcleo central. No caso era o Cadinho e suas mulheres, né? Mas depois eles vão morar lá também. Então, e aí o que eu ia complementar, o subúrbio era tão protagonista que até os personagens da Zona Sul se mudaram para o subúrbio. Exatamente. Então isso é uma coisa que, tipo, totalmente impensável até os anos 90. É verdade. Totalmente impensável, isso não existia. Como assim? Essa coisa que você falou da ascensão da classe C é muito forte na novela, porque a gente vê como a novela elege como protagonistas o jogador de futebol, que é um ícone popular. Exatamente. Os jogadores são geralmente, né, não generalizando, pessoas que vêm de classes mais simples, né, e que se tornam superstars. A novela mostrava isso, era um momento de ascensão dessas figuras, né? E as empregadas, então, toda o pessoal do comércio popular, que tinha ali no Divino, exatamente. O Darson. Então era realmente essa força na comunidade popular. Isso foi muito bacana, muito inédito. Nossa, isso foi incrível. Claro que agora isso, né, como tudo que acontece, já está banalizado. Então muitas novelas vieram depois e ainda estão, talvez agora já repetindo as fórmulas de Avenida Brasil, que é normal, porque é como as novelas do Agnaldo Silva, as novelas de sertão. Roque Santeiro inaugurou um jeito, aí fez um monte naquela linha, aí ele desgastou. Falou, bom, vou fazer outra coisa, vou fazer novela urbana, porque não tem mais a ver. Então as fórmulas vão se desgastando quando uma novela muito sucesso inaugura uma linha, né, de ação. E vale a pena dizer também que na mesma época em que foi ao ar a Avenida Brasil, às 7 ia ao ar Cheias de Charme, cujas também eram as empregadas. As empregadas, né, empregadas Exatamente. domésticas, que fizeram sucesso, que gravando música e tal. Exatamente. Isso era muito legal também. Uma coisa interessante da novela, que eu lembro que na época foi comentado, também algumas questões simbólicas que eles colocam. Por exemplo, a Nina, ela usava sempre preto praticamente, e a Carminha sempre branco, a roupa. A Nina usava vermelho, né? Mas depois ela começou a usar só o uniforme preto. Quando ela tava sem uniforme, ela usava preto. Preto, e às vezes, o uniforme era vermelho, mas às vezes ela tava de preto e a Carminha sem, cada vez mais, só de roupa branca. Sim. Que era uma inversão. Que era uma inversão. Da vilã com a mocinha, mas aí fica essa dúvida, mas quem é a vilã, quem é a mocinha? Mais ou menos o que ele já tinha feito a favorita, quando durante muito tempo ele punha uma personagem maléfica usando branco, que é uma coisa angelical. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito legal. E a Carminha foi uma vilã, uma vilã inovadora, mas ao mesmo tempo ela bebia na fonte dessas loiras loucas. Como Laura. Ela era uma vilã clássica de novela. Era uma vilã clássica de novela. Era uma vilã clássica. Uma outra coisa legal também sobre essa questão que o autor colocava era ele, ao mesmo tempo em que ele apresentava o subúrbio, ele criticava o modo de ser da classe emergente. Sim, lógico. Porque era irônico. Ele era muito irônico. Quando a Nina começou a apresentar livros para o Tufão ler, os livros eram comentários. Aquilo era muito interessante, porque o pessoal da família tirava sarro dessa intelectualização tardia do Tufão. Exatamente. Entendeu? Isso era muito engraçado, porque eles riam dele, eles debochavam dele quando ele estava sempre lendo um livro. Então isso é uma coisa muito sutil, é uma crítica muito sutil até a classe emergente. E isso é uma coisa que é assustadoramente profético, porque hoje, anos depois, a gente vê com isso nesse Brasil de hoje, onde a gente vê pessoas às vezes não querendo se informar e debochando. Se informando por WhatsApp e caindo em fake news. Assim, desprezando quem tem cultura ou quem tem conhecimento. Desprezando a cultura, deliberadamente desprezando a cultura, desprezando as artes, desprezando o conhecimento. Então, Nós vivemos um período
ruim, muito péssimo com relação a isso, entendeu? Verdade. E é como você falou, o autor foi até profético, e né? os livros, o engraçado é que ele fazia um comentário, por exemplo, a Nina dava pra ele ler Primo Basílio, Sim. que é justamente a história da empregada que começa a dominar a patroa, né, por causa de uma chantagem. Isso é muito legal. Então, assim, acontecia na casa dele as coisas que ela dava pra ele ler. Era muito engraçado. Então, essa parte era muito sofisticada da novela. Era muito sofisticada, exatamente. Então, a novela teve muitos méritos, muitas coisas boas, né? E, enfim, seriam muitos os grandes momentos, né? Eu sempre fico pensando, né? É uma novela no momento certo, como a gente já comentou, uma novela que aproveitou um clima que o Brasil vivia, tanto que hoje em dia a gente fala, nossa, que saudade de 2012, né? Verdade. E realmente a gente tinha saudade de 2012. Hashtag saudades de 2012. Até 2012 a gente vivia mais ou menos bem, a partir de 2013 a coisa começou a degringolar totalmente e nós estamos hoje onde estamos. Mas eu queria falar também que apesar de todas essas qualidades que nós enaltecemos aqui sobre a Avenida Brasil, a gente não pode deixar de lembrar que ela também foi uma novela cheia de problemas, né? Sim. Eu vejo muitas pessoas reclamando, e com toda razão, de que na segunda metade da novela pro final, a novela deu uma cansada ali. Você percebe que o autor, ele já não estava mais com o mesmo fôlego que ele estava na primeira metade da novela. Então você já não vê mais ganchos tão bombásticos, e você vê aquela problemática do pendrive da Nina, que era uma coisa absurda, que era uma coisa que ninguém nunca engoliu e nunca vai ser esquecida, e não deve ser esquecida. Por mais que o João Emanuel Carneiro diga e repita que ele era um ignorante tecnológico, que ele realmente não sabia que se podia guardar informação em nuvem, em pendrive. Difícil acreditar. Difícil acreditar, mas enfim, por mais que ele use essa justificativa, a novela então, pra você ver como uma novela realmente não é uma novela perfeita. Mas porque os colaboradores deviam ter soprado pra ele. Não, mas peraí. Como assim? Como que aquela parte realmente não deu pra entender até hoje? Mas mesmo assim, apesar de todos os pesares, é uma novela que eu gosto bastante. O que eu percebo também, que eu vejo muito isso na internet, essa mania que as pessoas têm de comparar a Avenida Brasil com a Favorita. Não, porque eram as novelas as novelas mais icônicas de João Emanuel Carneiro. A comparação é justa? Tudo bem, é uma boa comparação. Nós dois aqui já fizemos um vídeo comparando Água Viva e Dancing Days, então acho que até valeria um vídeo comparando a Avenida Brasil e a Favorita. Mas a questão é que, assim como as pessoas criticam a Avenida Brasil, eu também achava que a Favorita é uma novela que também é passível de críticas. Na minha modesta opinião, eu gostava da Favorita, eu adorava a Favorita, assim como eu adorava a Avenida Brasil. A Avenida Brasil teve problemas? Teve, mas a Favorita também tinha problemas. Na minha opinião, a Favorita era uma novela onde só se salvava a espinha dorsal. Aquele monte de tramas paralelas, aquilo não servia para absolutamente nada. A Favorita é perfeita na trama central dela, na história da Flora, da Donatella, da personagem da Mariana Ximenes, do Dodge, naquele núcleo ali, mas as tramas paralelas elas não precisavam, aquilo me irritava muito. Assim como o Cadinho irrita muito na novela Avenida Brasil, né? Que também é uma trama que não tem nada a ver com a trama central da novela. Mas, no caso da Avenida Brasil, as outras tramas são legais, por exemplo, as tramas do Divino são legais. As tramas paralelas do Divino. Até Adalto, até Mona Lisa e Silas, que são tramas paralelas, depois Olenka entra no meio. Não, e as ramificações dessas pessoas, por exemplo, quando entra a Paula Burlamac, quando entra a Paula Burlamac, que virou evangélica, eu só não gostava muito daquela disputa de Suelen por Rony e por... eu gostava. Eu não gostava muito daquilo, não. Eu gostava daquilo, José Loreto. Tinha várias coisas interessantes nos paralelos, mas eu concordo com você. A parte do Cadinho era uma coisa... Talvez porque essa trama do homem com 3 mulheres, a gente já viu tantas vezes também. Isso. E o Alexandre Borges sempre faz esse personagem. Então essa parte era cansativa. Chato. O que era uma pena pelas atrizes. Pelas atrizes, porque elas eram ótimas, né? Principalmente a Débora Bloch. Adorava a Verônica. Amor. Eu achava aquilo incrível. Eu morria de rir com Débora Bloch falando isso. Mas é isso, mas eu concordo com você. A Favorita eu vi menos que a Avenida Brasil, vi pouco. Eu vi só a fase final. A Favorita é muito boa, uma novela bonita, também é uma novela sofisticada pelo enredo central dela, é uma novela muito sofisticada. Sim. Eu gosto muito da Favorita. Mas é isso, agora a Avenida Brasil, claro, pra sempre vai ser um ícone. Eu acho que a década de 2010 já tá acabando, daqui a pouco já tá em 2020. Eu acho que
pelo que dá a entender, que se a gente for falar novela da década de 2010, é a Avenida Brasil. Eu lembro que uma vez eu fiz uma enquete, uma pesquisa com vários jornalistas famosos, onde nós fizemos uma votação das melhores novelas de todos os tempos. De todos os tempos. De todos os tempos. Não me pergunte mais o ranking, eu não lembro mais quais são as 5, as 10 que... mas claro que Vale Tudo e Rock Santeiro sim, estão entre elas, lógico. Mas a Avenida Brasil estava na lista de todas essas pessoas, todos esses jornalistas. E eu lembro que foi muito questionado, muito criticado, mas como assim? A Avenida Brasil está acima de Tieta, não sei o quê. As pessoas precisam entender que uma coisa é memória afetiva, que outra coisa é você prestar essa reverência a uma novela que realmente causou uma comoção muito grande no momento em que a televisão já não tem mais a primazia que ela tinha há 20 e há 30 anos atrás. Não dá pra comparar. Então é muito fácil Tieta ser uma novela clássica, mas hoje em dia é difícil uma novela se destacar como a Avenida Brasil se destacou. Então é um cenário diferente e ela merece estar entre as 10 mais, sim, inclusive acima de outras tão boas quanto do passado. E eu acho que sim, só pelo fato de a Avenida Brasil ter causado essa comoção que ela causou, que é um verdadeiro fenômeno, né? É um fenômeno que a TV brasileira mostrou que ainda é capaz de fazer nesses tempos em que as pessoas não estão mais dando tanta bola assim para a TV aberta. Por enquanto, curtam a Avenida Brasil, a novela está fazendo sucesso, não vale a pena ver de novo. Eu acho até interessante isso, porque a novela tem no Globoplay, a novela passou, o Video Show fez um especial de semanas resumindo a novela, e é uma novela que ainda chama a atenção das pessoas. Tem no YouTube umas pessoas que fizeram só as cenas da Carminha, só a Carminha no YouTube, quer dizer, é muito engraçado. Então realmente... Eu gosto daquelas... tem um vídeo que são só os congelamentos, todos os capítulos, só os congelamentos. Eu acho incrível aquilo. E também tem as dublagens, né? As pessoas que pegaram as cenas e dublaram, tipo Las Bibas from Vizcaya, que fazem sátiras, pegam as cenas originais e redublam, né? Então tem muito... E tá aí a prova de quando a coisa vira pop, é um ícone pop. É um ícone pop. Ela gera todos esses spin-offs. Por mais que você vire a cara, torça o nariz, não goste mesmo, tem que reconhecer, é um ícone pop sim. Então, aceita que dói menos. Curtam ou não. Não gostou da Avenida Brasil? Deita na BR. Só pra falar umas gírias velhas daquela época, né? Não gostou? Deita na BR. Ou a Nina, né? Me serve, vadia. Me serve, vadia. Tá bombando. O que mais que tinha? Tinha a risada do Nino, que também, que também virou meme. Enfim, são tantos que a gente poderia ficar aqui até amanhã. Então vamos assistir a Avenida Brasil e voltamos em breve com mais peripécias. E assinem o nosso canal! Isso mesmo, Teledramaturgia e Naftaluf, Firmes e Fortes. Beijos, até a próxima. Tchau.